Olá! Agora que eu vi, acho que a câmera tá meio alta. Vou tentar ficar mais assim. Olá! Hoje a gente começa bibliologia. Quem tá acompanhando? Levanta a mãozinha. Eu sou a Ariane. Tá muito difícil arranjar uma posição pra luz agora. Já tinha dificuldade com isso antes, agora vocês podem ver. Estou com mais cara de intelectual. Tá vendo? Agora eu uso óculos. Enfim. Aí, já era difícil pra mim arrumar a luz antes. Agora, o que acontece? Dependendo do jeito que eu fico, sabe? Dá aquelas... Mostra assim a luz aqui na... Não é bonito. Enfim, eu falei meu nome? Não sei se eu falei meu nome. Eu sou Ariane, bem-vinda a este canal. Se eu não falei, tô falando de novo. Aqui nós falamos sobre fé, cristianismo, protestante. É importante hoje falar, hoje tá ficando mais difícil porque antigamente, há um tempo atrás, os católicos colocavam católico, né? Hoje eles também colocam cristão. Não vou falar assim, Caxias nisso, mas era mais fácil na maneira de falar. Você vê, distinguir católico de protestante, hoje tá um pouco mais complicado. Você precisa acompanhar um pouquinho para você entender que aquela pessoa é católica e não protestante. Nada contra, gente. Eu sigo pessoas católicas que produzem um conteúdo interessante. Não necessariamente sobre religião, porque... por que eu tô falando disso, né? Não é o tema do vídeo. Então, vamos lá. Hoje, provavelmente o vídeo vai ser mais breve, porque vamos dar só uma pequena introdução. Bibliologia. Eu ia pegar, eu esqueci. Eu ia pegar uma bíblia para mostrar para vocês, falando assim... Bibliologia não é o mero estudo do livro, sabe? No sentido de, olha, temos aqui um livro. Este possui capa preta, este possui capa marrom, este possui espaço para anotações e este não. Agora tem até Bíblia para ilustrar, que vem com desenho. Tem Bíblia que já vem ilustrada para adulto, tá? Para adulto. E eu fico um pé atrás, pra ser bem sincera. Toda vez que eu vejo, eu acho muito legal assim, as pessoas que fazem. Eles chamam Bible Journal, já até tentei fazer, mas eu não sou essa pessoa. Mas eu sempre fico com o pé atrás, assim, com a dúvidazinha na minha cabeça, se a pessoa tá ali mais por pintar ou mais por... Enfim, uma divagação. Vamos lá. Então, o que é bibliologia, gente? Não é o estudo assim. Então, bibliologia, ela vai estudar a natureza, anota aí, a natureza, a origem, a autoridade, a canonicidade e a preservação das escrituras sagradas. Natureza divina, aqui a gente vai dar uma pincelada já na natureza, né? Acho que isso aqui entra na natureza, é. Origem, né? Natureza, origem, autoridade. Então, assim, vou tomar meu mocatino. Mocatino, canela, gente, eu acho uma delícia. Enfim, uma coisa que eu queria falar já de antemão, inclusive eu soltei alguns reels, viu? Acho que, como eu tenho um alcance muito pequenininho, né? Veio umas duas pessoas comentar, acreditar na Bíblia é balela. Eu até esqueci que eles escreveram porque, tipo, é irrelevante, né? Mas coisas assim... chamando a gente de trouxa e tal, né? Então, uma coisa que eu queria apontar que eu acho muito interessante e que a gente precisa ter consciência disso, principalmente quando a gente vai defender a nossa fé, é que a gente não pega nesses... Eu esqueci de pôr minha aliança, tomei banho e esqueci. A gente não pega o livro, a Bíblia, cegamente, assim, no sentido de não analiso de onde veio, para onde vou e para onde vai, quem fez, não sei de nada disso. Então, assim, eu caio na conversa, porque eu já vi de algumas outras seitas, por exemplo, que as pessoas, elas vão aceitando tudo, sem procurar saber a origem daquilo, sabe? Sem procurar saber de onde veio, quem escreveu, né?
Estudar a fundo, olhar de verdade. Então, assim, o cristianismo, seja ele o católico ou o protestante, eles estudam a Bíblia, certo? Não vou falar pelos católicos porque eu não sei a profundidade ou até onde vai o estudo católico, mas eu já percebi algumas conversas que dão a sensação, tá? Dão a sensação de que passa batido ali algum conhecimento acerca da produção da Bíblia, digamos assim. A sensação, tá? Então, não vou falar porque eu nunca fui católica e não estudei, mas ouvindo podcast, ouvindo debate de pastor com padre, de padre com não sei o que, porque eu ouço, tá? Então, eu tive essa... Não que eles não estudem, não tô falando isso. Então, a sensação. Não estou afirmando, ok? Ficou claro? Obrigada. Então, com tudo isso que eu quero dizer, o cristianismo, vou falar do protestante de novo, porque sou eu protestante, é o que eu estou estudando, os teólogos que eu estou estudando, conteúdo, eu estou tirando tudo de cristãos protestantes. Você é um cristão católico e quer assistir e acompanhar? Seja muito bem-vindo. Meu objetivo de estar aqui não é ofender nenhuma fé, não é ofender fé católica, é falar sobre a minha fé, sobre o que eu acredito, sobre o que eu estou estudando, ok? Então, você, quando ouvir pessoas falando que nós somos trouxas porque acreditamos na Bíblia, porque a Bíblia não sei o quê, porque, sabe aquelas conversas? Então, assim, a Bíblia não é um livro que foi nos empurrado goela abaixo e nós não entendemos nada e não sabemos nada de nada sobre ele. Parênteses. Existe sim uma parcela dos cristãos que não conhecem a Bíblia, no sentido de muitos não a leem, muitos não procuram saber mais detidamente sobre ela, tá? E se mantém cativos ao que a pessoa que está num púlpito diz. Fecha parênteses. Fora isso, existe uma galera, no decorrer de muitos séculos, que vem estudando a Bíblia, tá? Inclusive tem a arqueologia bíblica. Hoje já deve muita gente saber, né, que existe isso. Então nós estudamos. Feitas teorias, inclusive no capítulo que eu parei para estudar, até aqui, ó, que eu vou começar a ver, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, teorias, não, é na outra página, porque esse aqui eu grifei, mas eu não fiz o meu resuminho, olha lá, depois dá pra ler, teoria da inspiração, então, as coisas não brotam do nada e a gente engole tudo, né? Porque a gente precisa sim averiguar as informações, né? Nós precisamos saber o que estamos falando. Então, por isso que existe a bibliologia, que ela estuda a Bíblia. Enfim, continuemos. A bibliologia, ela estabelece a Bíblia como cânon, padrão absoluto de fé e conduta. Ela serve para testar doutrinas, experiências e práticas éticas. Aqui, eu tomei um lé, porque a primeira hora que eu li isso aqui, eu falei, testar? É pra mim, tipo test drive? Não, criatura, demorou um pouquinho a cair a ficha. Meu cabelo não tá ficando legal. Demorou um pouquinho a cair a ficha, que na verdade tá testando no sentido quase que de julgar, sabe? Que muita gente também, às vezes, entende equivocada. Porque a palavra julgar, ela tem, por exemplo, eu preciso julgar entre o mal e o bom, entre o certo e o errado. Pra mim mesmo. Se eu vou tomar uma atitude, eu preciso julgar. Então é pra testar no sentido de sim. Alguém, eu vou fazer um parênteses interessante, testar. Leia livros, tá? Mas eu vou testar eles. Bibliologia. Bíblia é o cânon, padrão absoluto de fé e conduta, certo? Então eu vou ler um livro.
E aí esse livro, ele me apresenta várias coisas, e algumas, inclusive, podem ter respaldo, ou podem, assim, não respaldo, não, podem coincidir com verdades bíblicas, certo? Então, assim, esses dias surgiu uma conversa sobre um livro que ficou muito famoso um tempo, né? Eu até fui investigar mais, eu tô pensando se eu leio ele ou não, justamente para quando surgir de novo a conversa, eu falar com mais autoridade sobre o livro, né? Mas eu sei que é um livro que não é bom, porque a fonte dele é amarga, né? Então tá, resolvi ler um livro que a fonte é amarga. Fui inocente, digamos assim. Entrei no livro sem saber que o livro tinha uma ideologia de uma vertente mística, religiosa, esquisita e diferente da minha, que não corrobora com os meus princípios. O que eu vou usar? Eu vou usar o meu achismo para identificar as coisas erradas daquele texto? Não. Eu vou usar a Bíblia, padrão absoluto de fé, conduta e ética. Ética? Eu coloquei ética aqui, né? É, também. Sabe? Então, assim, o livro fala muito sobre gratidão, né? Mas eu preciso estar ciente, por exemplo, se o livro está mandando eu ser grata ao universo porque o universo me deu muitas coisas, eu preciso ter a consciência de que a Bíblia, que é a palavra de Deus, não manda eu ser grata ao universo. Manda eu ser grata a Cristo, ser grata a Deus. Talvez ser grata a alguma pessoa que tenha feito algo bom para mim também possa entrar, mas não ao universo, entende? Não ao ser, é específico, é certeiro. Então é nesse sentido. Então a Bíblia, ela é a nossa fonte absoluta, padrão absoluto. Se foi contra, meu irmão, minha irmã, pega aquilo que você deu e joga no lixo. Ou pelo menos sirva para você instruir outras pessoas a não ler aquele material. Ou ler, mas perceber que não é legal, sabe? Não condiz com a fé, entende? E isso se aplica a várias coisas. Por exemplo, ambiente de trabalho, ou tenho que fazer alguma coisa. Testo pela palavra de Deus se aquilo é certo ou não. Então é por isso, é por aí. Aí, a gente fica sabendo também, para quem não sabe, a Bíblia possui 66 livros. 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Eu preciso olhar, porque eu sempre confundo. Eu sempre troco. 37 e 29, eu sempre falo. Mas é 39 e 27. É, né? Eu não sei por que me dá esse tilt na cabeça, toda vez eu fico trocando. A Bíblia possui cerca de 40 autores. E ela levou aproximadamente 1.500 anos para ser escrita. Aproximadamente 1.500, 1.600. Tem algumas fontes que falam 1.500, outras falam 1.600. Então, desde um livro até o outro, tipo, toda a conclusão da Bíblia levou 1.600 anos para ser realizada. 3 línguas originais: hebraico, aramaico e grego. Hebraico e aramaico, Velho Testamento. Novo Testamento, grego. Eu não me lembro agora se tem hebraico no Novo Testamento também. Mas se tiver, vai ser o hebraico. O aramaico é do velho, tá? Aramaico é uma língua morta, né? O hebraico fala que ele mudou bastante da era bíblica para os dias de hoje, né? Mas existe a língua hebraica, né? Então, aí a gente entra na autoria. Vou falar um pouquinho da autoria da Bíblia. É uma vertente que fala a autoria dual. Depois, lá nas teorias de inspiração, eu percebi que a gente vai voltar a dar uma pincelada sobre isso. É sobre isso ou é sobre outra coisa? Fiquei na dúvida agora. Eu não estudei, então tá valendo, né? Mas eu acho que a gente vai voltar nisso aqui outras vezes. O que é a autoria dual? A autoria dual, ela fala que a a autoria da Bíblia é 100% divina e 100% humana. Eles colocam assim que a autoria é 100% divina em sua origem e 100% humana em sua redação. Ou seja, a origem da palavra de Deus, a origem da Bíblia é a palavra de Deus, é de Deus. A redação é humana.
É a parte humana do negócio. Eu até anotei uma frase que eu li. Isso aqui é legal. Eu não vou lembrar onde eu coloquei. Ah, tá. Que é um milagre, essa união é um milagre comparável à encarnação. Porque quando a gente fala de Jesus, a gente fala 100% homem, 100% Deus. Então a única coisa que se compararia nesse sentido específico, não estou falando de crucificação, estou falando do milagre da encarnação de Jesus, tá? É meio que como se fosse equivalente, assim, a ideia, sem a da autoria da Bíblia, tá? Então, aí você fala, redação, sim. Porque o Espírito Santo, ele gerou o conteúdo e forneceu a orientação necessária para ter certeza de que o que ele queria que fosse transmitido. Né? A Bíblia é a voz de Deus. Então, ela possui autoridade divina absoluta e é isenta de erros em seus originais. Eu achei interessante que colocou isso assim, né? Ela é isenta de erros em seus originais. Ai, viu? A Bíblia tem erro. As Bíblias de hoje têm erro. Pode ter algum erro de palavra, de ter trocado uma coisa ou outra, mas eu creio muito que a maioria, não vou dizer 100%, mas a maioria das traduções, elas não deturpam a mensagem, sabe? A mensagem que era para ser entregue continua sendo entregue, como continua sendo entregue. De vez em quando aparece alguém dizendo uma coisa que nunca ninguém viu, que nunca ninguém disse. Desconfie. Só digo isso, desconfie. Procure a fundo. É igual sair uma conversinha do significado de uma palavra, que eu esqueci qual é a palavra, mas tudo no lugar, tudo não sei o que, tudo não sei o que. Ah, mas virou febre. Nossa, agora revelação nova. Aí depois passou um tempo, veio uma pessoa esclarecer. Gente, não é isso. Aí a pessoa explicou melhor. Eu não me lembro certinho, porque, né? Enfim. Toda vez que alguém falar pra você que tem uma revelação nova, uma coisa que nunca ninguém viu, uma coisa que nunca ninguém fez, uma coisa que nunca ninguém notou na palavra de Deus, que nunca ninguém, eu sou o primeiro, desconfie, tá? É assim que nascem heresias. É assim que nasce pataquadas, tá? Então, agência humana lá. Os autores não funcionam como máquinas inconscientes, nem tiveram sua vontade anulada. Então, não foi como se Deus escolhesse os autores da Bíblia e fizesse deles robozinhos digitadores da sua palavra. Não foi assim. A gente vai ver que o Espírito Santo, Deus agiu na vida deles, que foi conduzindo eles de uma maneira, as suas vivências, o seu aprendizado, tudo que ele foi vivendo contribuiu para que ele tivesse o que fosse necessário para escrever a palavra de Deus, tá? Então aqui, que é preservação providencial, que Deus preparou os autores, é o que eu acabei de falar. E depois a gente vai a preservação do estilo, que é vocabulário próprio, estilo e sentimentos pessoais. Então a gente vê, inclusive quando você começa a dar uma olhada nas pessoas que vão nas análises textuais e do livro, você percebe que, por exemplo, esse livro, essa carta, provavelmente foi escrita por fulano, porque ela tem as características estilísticas e de vocabulário do fulano. Então, provavelmente foi ele que escreveu, porque ela corrobora com as outras que também são da autoria dele, que possuem esse mesmo estilo, entende? Então, apesar de eles carregarem a mensagem, eles terem sido iluminados para escrever a palavra de Deus, Deus fez as coisas de uma maneira que o vocabulário fosse o das pessoas, não um vocabulário divino que ninguém ia entender, né? Uma coisa, né? Então, o estilo, os sentimentos se manteve, certo? Atividade mental. Pesquisa, reflexão e memória movidos pelo espírito. Então, aí ele coloca uma palavra interessante. Eu não sei, de novo, eu não sei falar latim. Feromenoi. É uma coisa por aí. Ele fala que essa palavra significa algo como o vento soprando nas velas do navio. O vento soprando no navio. É a vela, a barca-vela.
Então é como se fosse isso, que o vento conduz o navio, né? O Espírito Santo conduziu-os com uma força semelhante ao vento impulsionando um navio. O Espírito Santo supervisionou de tal modo que as palavras fossem plenamente dos homens, mas eram também totalmente as palavras que Deus queria que eles escrevessem, né? É um negócio que você parar pra pensar, você fala, gente, como assim, né? É complicado você entender, mas quando você começa a ver que existem achados arqueológicos que confirmam a Bíblia, aí depois de muito tempo, algumas histórias que eram tidas como mitos, como histórias que não aconteceram de fato, aí vai lá e acha, e descobre uma escavação, não sei o quê, e mostra que na verdade aquela pessoa existiu, e aconteceu aquele fato, sabe? É muito interessante. Então você vai vendo que de fato não foram coisas aleatórias, né? E como a gente viu na, nos fundamentos, a, a Bíblia, ela se confirma na nossa vivência, na nossa vida, né? A palavra de Deus, ela se confirma ali, né? Então, é muito legal. Então, lá, para finalizar. O teólogo só alcança a verdade se estiver disposto a praticá-la, pois quem quer fazer a vontade de Deus conhecerá a doutrina. Então, se eu quero fazer a vontade de Deus, se eu quero ser um crente fiel, eu preciso estudar, gente. A gente precisa estudar. Aí você fala, pra quê? Pra quê? Porque a gente precisa ter embasamento, a gente precisa ter convicção, certeza do que a gente crê. Como que eu vou ensinar com convicção, por exemplo, adolescentes que são contestadores por natureza? Se eu não tenho convicção e amor por aquilo que eu estou ensinando, eles não vão na moral. Eles vão achar que é só mais um livro de regras para a vida deles. Isso, eles, fora todas as outras faixas e tipos de pessoas, entende? Então, sim, eu preciso estudar para ter convicção e amor cada vez maior, para me prevenir de erros, heresias, seitas e etc. Ok? Gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, comenta aí, gente, se vocês acham que eu podia melhorar, falar de algum jeito diferente, se vocês têm, né? Se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. São assuntos importantes e a gente vai escalando, tá? Os assuntos vão cada vez ficando mais cabeludos, ok? Estou tentando ler livros. Comecei 2, que um eu leio numa situação e outro eu leio noutra situação, né? Que é Manso e Humilde e Discipulados do Bom. Gente, eu tava lendo um pedaço desse Discipulados do Bom hoje de tarde. Eu falei, eu não sei se eu tô entendendo isso que ele tá falando. Eu juro que eu parei, assim, teve uma hora que eu comecei a ler em voz alta. Porque eu falei, cara, não sei se eu tô cansada, se é porque tá, né, criança do lado e tal. Eu falei, mas eu não tava demorando, assim, a pegar no tranco, né? Já o outro parece mais simples, Manso e Humilde, mas eu só comecei, sabe? Li um capítulo só. Se bem que eu acho que Bonhoeffer também, mas o capítulo era maior. Não, eu não terminei o capítulo. Enfim, tchau!